Muito bom dia, seguidores do @Porto Alegre Oficial. Eu sou o jornalista Albano Gado. Estou aqui hoje, com a Mariana Martinez, que é coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre as políticas públicas, descentralização, o papel da cultura e no desenvolvimento regional. Bom dia, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, prazer estar aqui falando com o perfil Porto Alegre Oficial e os seus canais, todos os seus seguidores. Mariana, fala um pouquinho pra gente exatamente quem é a Mariana hoje na questão cultural, da cidade, do estado e do país. Então, sou Mariana Martinez, Mari Martinez, já abreviei até. Eu tenho 40 anos, eu sou jornalista, produtora e gestora cultural. Estou coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul, pois com a recriação do Ministério da Cultura em janeiro de 2023, com a eleição do presidente Lula, a nomeação da nossa ministra Margarete Menezes, se trouxe essa proposta de ter uma unidade de representação, articulação, formação e comunicação do Ministério da Cultura em cada estado do país. Então, no Rio Grande do Sul, temos ainda uma pequena equipe, mas que tem esse desafio de aproximar as políticas públicas do Ministério da Cultura dos territórios, dessa diversidade imensa que nós temos na cultura do nosso estado. Mari, o que o escritório tem percebido de mais urgente nas demandas culturais das cidades gaúchas? O primeiro desafio, Albano, foi... Durante ainda a pandemia, antes da recriação do Ministério da Cultura, a comunidade cultural se uniu por medidas de apoio. A comunidade cultural, uma das primeiras a parar, uma das últimas a retornar, um segmento também da economia tão importante e também uma atividade que nos salvou durante a pandemia, na nossa saúde mental, Ao mesmo tempo, um contexto tão difícil politicamente naquele momento, a comunidade cultural trouxe a sua inteligência criativa e aprovou legislações como a Lei Aldir Blanc I, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, que trabalhou com essa nacionalização do fomento, descentralizando os recursos do Fundo Nacional da Cultura para os estados e municípios. Então, quando o escritório do Ministério da Cultura é recriado, uma das primeiras demandas e desafios foi dialogar com os estados, com o estado do Rio Grande do Sul, no nosso caso, e com os municípios gaúchos, para que fizessem a adesão a esses recursos. São políticas públicas de adesão voluntária, então entendendo essa lógica sistêmica, das responsabilidades dos direitos culturais da União, dos estados e dos municípios, o Ministério da Cultura trazia a política, trazia a oportunidade do recurso e os municípios tinham que aderir. No caso, em 2023, a Lei Paulo Gustavo e logo no final de 2023, a Política Nacional Aldir Blanc. Então, a gente já iniciou com essa articulação em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, em parceria com os municípios gaúchos, trabalhando esse novo momento, um novo paradigma para as políticas culturais, aonde agora, assim como a saúde, a educação, a segurança, a assistência social, o governo federal repassa recursos para que os estados e municípios fomentem a cultura e os trabalhadores e trabalhadoras da cultura dos seus territórios. Pelo que eu entendi, então, o governo Lula retomou a importância da cultura no país. Estava desestruturada, é isso? Antes da entrada do... Com certeza. O Ministério da Cultura, ele completou 40 anos, E ele também nasceu da redemocratização do nosso país. Em alguns momentos teve, ou rebaixamentos ou extinções, e esse era o nosso caso, em 2022 ainda. Isso vinha acontecendo a partir de 2016, quando a presidenta Dilma saiu da presidência, sofreu o impeachment, e a cultura já veio ser uma das primeiras áreas que teve o Ministério da Cultura rebaixado para a secretaria, perigo de extinção, seguindo durante o governo anterior também com uma série de ataques, sucateamento às suas instituições, criminalização também do setor artístico,
mas com a eleição do presidente Lula em 2022 e a sua posse em 2023, uma das primeiras ações foi a recriação do Ministério da Cultura. E como teve toda essa mobilização ainda durante a pandemia do setor cultural e com essas legislações aprovadas, com proposições de deputadas como Benedita da Silva, Jandira Fegali, que esteve aqui na Feira do Livro, Fernanda Melchiona, Maria do Rosário, né, essas legislações, elas foram muito importantes para que, com a recriação do Ministério da Cultura, né, e com essa compreensão da cultura como centro, né, do projeto estratégico de reconstruir o nosso país com qualidade de vida, com direitos, com geração de emprego e renda, a cultura hoje são mais de 700 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Somente no Rio Grande do Sul, mais de 410 mil trabalhos, né, e movimenta mais economia do que grandes setores como automobilístico, farmacêutico, se aproxima da construção civil. Então, a recriação do Ministério da Cultura foi com esse objetivo, de colocar a cultura, né, no centro desse projeto. E agora, 3 anos, né, tivemos de experiência, né, de gestão do governo federal, e atualmente nós temos o estado do Rio Grande do Sul com 100% dos municípios gaúchos, 497 municípios, a gente sabe porque a gente circula bastante aqui e dialoga diariamente, né, com os gestores públicos, aderindo a essas políticas públicas, né? Quer dizer que 100% dos municípios do Rio Grande do Sul estão recebendo recursos e fomentando a cultura nos seus territórios. Então, isso é um salto, né, de qualidade, tanto na política pública, na gestão pública, nessa articulação federativa, né, que é tão importante, quanto na população, que é beneficiada diariamente, né, tem seus direitos culturais garantidos, né, o direito à cultura está lá na Constituição como um direito básico, e assim a gente pode ver aqui nessa Feira do Livro, né, a população circulando, fruindo cultura, se encontrando, dialogando, tendo aí o seu direito à alegria, né, porque também o povo merece ser feliz. Verdade. Há diferenças marcantes entre as realidades culturais da capital e do interior? Com certeza, né? Porto Alegre é uma capital reconhecida, né, pela sua criatividade, pela sua efervescência cultural. Porto Alegre recebe um montante importante, né, anualmente, são mais de 9 milhões repassados anualmente, né, a partir de 2023, para que Porto Alegre trabalhe e fomente, né, as suas áreas culturais, nas suas grandes diversidades, porque também essas legislações elas trazem essa visão ampla, né, do fazer cultural, compreendendo as nossas comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombos, as comunidades tradicionais, como os nossos ilês. Trabalha também com ações afirmativas importantes com a população negra, com a população indígena, para as pessoas com deficiência, os conceitos de acessibilidade, o conceito também de garantir os investimentos nas periferias, nas comunidades rurais. Porto Alegre tem essa dimensão, né, como capital, muitas vezes que a gente nem ainda reconhece, porque ainda com uma visão muito central. Então, essas políticas públicas, elas trazem o nosso olhar para os diferentes centros culturais, né? Seja no centro, de fato, ou na periferia, compreendendo também as periferias como um centro de cultura, de inteligência coletiva. E no estado, nos municípios gaúchos, que a gente é um estado com muitos municípios com menos de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, 2 mil habitantes, ele leva a um despertar sobre também a diversidade cultural que a gente tem nos municípios do Rio Grande do Sul, né? Nas zonas rurais, nas comunidades tradicionais, seja na cultura gaúcha, que conhecemos como tradicionalismo, mas também na cultura afro-brasileira, que é muito presente no interior do Rio Grande do Sul, assim como as diferentes culturas italianas, alemãs, indígenas, né, portuguesas, africanas. Então, acredito que esses recursos chegando nos municípios e com as diretrizes da diversidade, da inclusão, da acessibilidade, ele traz uma nova descoberta da
grande diversidade cultural que mesmo no município de 2.000 habitantes, Três Forquilhas, Arroio do Meio, Vale do Taquari, no norte, na região das Missões, a gente tem, né, e vai conectar com certeza o nosso estado com o resto do país e com o mundo. Acho que é uma verdadeira revolução a Política Nacional de Aldir Blanc fomentando a cultura gaúcha em parceria com os estados e com os municípios. É uma alegria viver esse momento, é muito trabalho, né? Mas a gente faz com muita dedicação. Tu pode nos citar algum exemplo de projeto local que tenha te marcado e que simboliza assim, o potencial cultural do Rio Grande do Sul? Com certeza. Durante as enchentes, né, eu queria trazer uma ação importante também que o Ministério da Cultura implementou em diálogo tanto com a Secretaria Estadual, tanto com os municípios, mas com a comunidade cultural, que foi o programa Retomada Cultural. Esse programa ele beneficiou com bolsas para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mais de 4.150 artistas e trabalhadores da cultura, com uma bolsa em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, uma bolsa em que recebia uma primeira parcela, fazia um curso de formação e recebia uma segunda parcela, tudo isso em cerca de 2 meses ali durante aquele momento das enchentes, em que também teve uma paralisação, né? Teve uma agenda intermitente, né, que foi cancelada. Então, foi muito simbólico, né? Nós trabalhamos muito nessa buscativa de identificar aquela pessoa que tinha direito a receber, né, esse apoio, garantir que ela acessasse as plataformas, né, e fizesse o curso. Então, uma formação durante aquele momento das enchentes para mais de 4.150 trabalhadores e trabalhadoras da cultura foi algo muito significativo. E, nesse sentido, existiu uma articulação importante também de apoio a pontos de cultura, bibliotecas comunitárias, a grupos e coletivos das artes afetados pela enchente. Então, a gente pôde apoiar o Quilombo dos Machado, lá no bairro Sarandi, né, que foi fortemente atingido pela enchente e que agora tem uma nova sede comunitária da sua associação cultural. É um ponto de cultura que está trabalhando ali o maculelê, está trabalhando ali as culturas afro-brasileiras. Nós temos também aqui, não dá para deixar de citar, o nosso Museu do Hip Hop, né, que é um conjunto também de políticas públicas apoiando, com a nossa Lei Rouanet, né, mostrando que a comunidade cultural também tem uma capacidade muito grande de gerir equipamentos, né, de gerir equipamentos culturais com caráter público, porque é um museu, um dos primeiros museus do hip hop do mundo. Participei agora do lançamento de um livro que é o Guia da Museologia da Cultura Hip Hop, né, em patrocínio da Caixa, da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura. Esse guia ele traz toda a tecnologia de como eles construíram esse trabalho inovador com o objetivo de fomentar, né, outros espaços e casas da cultura popular e do hip hop. Então, vou citar esses 2 projetos, assim como tantos grupos das artes fruíram com o apoio da Bolsa Funarte, do programa Retomada Cultural, o circo, as artes visuais, né? E também queria citar a nossa querida Terreira da Tribo, né? A Tânia Farias e o Paulo Flores, que são um patrimônio material aqui do nosso estado também, né? Que acessaram a esses programas e agora estão prestes a assinar em parceria com o Ministério da Cultura, temos expectativa ainda no mês de novembro, uma parceria para sua nova sede. Também foi um grupo que tem essa luta por esse espaço de décadas, né? Foi fortemente afetado pela enchente, né? Em parceria com os Correios e com o Ministério da Cultura. Agora vamos alcançar, né, a possibilidade desse grupo ter uma nova sede, que com certeza vai ser um espaço, uma casa de portas abertas para toda a comunidade das artes do estado do Rio Grande do Sul. E estamos aqui na Feira do Livro, né? Também queria valorizar. A nossa ministra teve ano passado, né, na edição número 70, né, também para celebrar essa parceria através da Lei Rouanet. E também já estamos aqui, acho que vem todos os dias quase desde a abertura da Feira do Livro. Essa que é uma das maiores feiras do livro e um grande encontro, né, da democracia e da cultura aqui do nosso estado. Mari, como as prefeituras e os agentes culturais podem se aproximar do Ministério? Então, com esse novo paradigma das políticas culturais,
também com o objetivo de fortalecer e regulamentar, institucionalizar esse nosso sistema nacional da cultura, né, que traz essa responsabilização das políticas culturais num pacto federativo através da parceria da União, do governo federal, dos estados e dos municípios. E também tem a participação social, o controle social da comunidade, da sociedade, não só dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas da cidadania como um todo. Então, a importância de termos espaços que aproximem, né, Brasília, né, o Ministério da Cultura, o governo federal, da população. Então, o presidente Lula, em parceria com a ministra Margarete Menezes, com o nosso secretário executivo Márcio Tavares, né, gaúcho, também está cheio de gaúcho lá no Ministério da Cultura. Coisa boa. Isso. E trouxe, então, essa ideia através da criação de uma Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura, que o presidente Lula, durante a campanha, ele dizia: eu quero ter um comitê de cultura por estado. Quando ele dizia isso, ele queria dizer: eu quero fortalecer a atuação da sociedade civil, né, na criação, na imaginação de políticas públicas para a cultura. Então, trouxe a Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura, trouxe a seguinte proposta, né, termos um escritório do Ministério da Cultura por estado, né, então o escritório do Ministério da Cultura tem esse objetivo da representação do Ministério, da articulação com os gestores públicos, tanto estadual como os municipais. A gente tem uma parceria muito forte com a FAMURS, com o CODIC. Queria mandar também um abraço para os nossos parceiros da diretoria do CODIC e da FAMURS. E da formação e comunicação, né? Articulação, formação e comunicação. Mas, para não ficar só na gestão pública, trouxeram desafios de termos um comitê de cultura por estado, através do lançamento de um edital, em que foram selecionadas uma rede de organizações da sociedade civil. Então, temos o Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, fez ontem uma bela programação, no sábado, né, uma bela programação na Feira do Livro, trazendo um encontro de culturas periféricas. Esse comitê também tem esse objetivo de trazer a comunicação, trazer a formação para a comunidade, porque tem uma série de oportunidades, mas ainda tem uma lacuna muito grande, né, por termos a cultura em diversos momentos da história um pouco diminuída no seu papel, né, de desenvolvimento do nosso país. Então, os artistas ou trabalhadores da cultura, a gente veio da comunicação também, mas também sou cantora e compositora, embora um pouco longe dos palcos, né, nesse trabalho na gestão pública. Mas qual a nossa formação, né? Qual a nossa oportunidade de formação para compreender como se faz um projeto, como se faz um portfólio, como se compreende essas oportunidades? Então, o Comitê de Cultura tem esse objetivo e temos um dos projetos mais bonitos e potentes que eu tenho acompanhado, que são os nossos agentes territoriais de cultura. Aqui no Rio Grande do Sul são 43 agentes territoriais. Queria mandar o meu grande abraço e admiração para essas 43 pessoas que estão nos diferentes territórios do Rio Grande do Sul, também sendo agentes de direitos. Agentes, como nós temos os agentes de saúde da família, né, que trabalham nas comunidades, batendo de porta em porta, trazendo as questões do SUS, né, as possibilidades de consultas, vendo como é que as pessoas estão. Nós temos os agentes territoriais de cultura, que tem essa atuação também de articular e formar a comunidade. Então, se tem agora um edital de mais de 55 milhões na Secretaria Estadual de Cultura, através dos recursos do governo federal, da Política Nacional Aldir Blanc, e essas oportunidades, elas têm inclusive reserva de vagas por região, né? O nosso agente lá de Palmeira das Missões, a nossa agente lá de Lajeado, que em Porto Alegre são 4, né? Lá na região sul também tem 4 agentes, e eles estão lá trabalhando. Eles vão lá numa entidade de base comunitária da cultura, que trabalha no seu bairro, numa associação de moradores, né? A formação, né? Os direitos culturais. Ele vai lá e ele diz: olha, aqui tem essa oportunidade, né? Vamos trabalhar uma formação, vamos garantir o acesso, e nisso a gente vai em diferentes municípios e pode ver, né, aquele coletivo de base comunitária que talvez nunca tinha tido nenhuma relação com a política cultural sendo beneficiado e podendo exercer os seus projetos. Mari, a gente sabe que nos últimos anos aconteceram diversas novas políticas públicas para o setor, tá? Tu já mencionou aí a Lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, elas foram fundamentais para o setor.
Como é que está a execução desses recursos no Estado? Então, em 2023, né, fizemos essa grande campanha e a sociedade civil, né, o movimento social da cultura, sempre parceiro, né, teve um comitê Paulo Gustavo, né, teve uma série de iniciativas que também trouxeram numa grande campanha a importância dessa adesão. Na Lei Paulo Gustavo, conseguimos aí cerca de 98% dos municípios aderindo. A lei trazia aquele recorte de 70% dos recursos para o audiovisual, e conseguimos aí mais de 95% na média entre Estado e municípios de execução. Quer dizer que um repasse em 2023 de mais de 190 milhões, né, foi praticamente, né, 95% executado. Esse recurso ele fruiu, né, nos municípios e no Estado, gerando emprego e renda e também movimentando a economia. Na primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, né, também pela compreensão de que agora os setores, né, as gestões públicas, uma Secretaria de Cultura, ou muitas vezes ainda uma secretaria que ainda não é somente de cultura, né, uma Secretaria de Turismo, Educação, Cultura, num município pequeno, né, em que antes talvez ela era mais focada em executar o calendário de eventos dos municípios, agora era uma secretaria que recebe recursos permanentes do governo federal. Então, no primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, a gente viu uma pequena quebra, né, mas foi cerca aí de 95% dos municípios aderiram, mas teve aquele momento de compreensão. Recebi, agora já vou receber de novo, né? Preciso executar, preciso qualificar aqui os meus recursos humanos, né? Preciso buscar formação. Mas foi um processo de muito aprendizado. E a gente não viu nenhuma vez uma má vontade, né? A gente vê desafios, né, em que os órgãos gestores da cultura precisam ser fortalecidos com recursos humanos, com fortalecimento. E a gente chegou numa vitória muito importante, uma conquista inédita, né, que foi durante agora o processo de adesão ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, né, em que os municípios fazem adesão por 4 anos, o Estado também. Isso vai garantir aí nos próximos 4 anos mais de 609 milhões para a área da cultura do Rio Grande do Sul, 100% dos municípios gaúchos. Isso também queria agradecer a toda a equipe do escritório do Rio Grande do Sul, em parceria com o comitê, em parceria com os nossos agentes territoriais, que foi uma vitória que a gente celebrou muito. Me lembro até, estava no colégio da minha filha, né, porque né, a gente, trabalhadores e trabalhadoras, mães, né, o desafio, a gente vive quase 24 horas, né, esse trabalho. Estava no colégio da minha filha, quando a gente fechou o último município, que foi Jacuizinho, né, lá no norte do estado, na região funcional 9. Daí, quando Jacuizinho fez a adesão, era o último dia, estava todo o estado, todo o Brasil mobilizado, né? Nesse segundo ciclo foi 99,99% dos municípios brasileiros. Só 2 municípios do país, no estado de São Paulo, não fizeram adesão a esses recursos. Mas como o Rio Grande do Sul ainda nunca tinha alcançado 100%, foi uma vitória muito significativa, né? E a gente tem certeza que agora 100%, né, é o nosso compromisso, né? E a execução do primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc também já ultrapassou 90%. Então, a gente tem certeza que a gente está institucionalizando uma política de Estado, né, com essa pluralidade de olhares, de culturas, e o nosso Estado só tem a ganhar, a população gaúcha só tem a ganhar. Queria também trazer uma pesquisa que saiu recentemente em parceria com a Lei Rouanet, que é a pesquisa Cultura nas Capitais, que trouxe Porto Alegre como uma cidade leitora, tenho certeza, né, por termos uma Feira do Livro tão longeva, mas que trouxe 2 dados importantes, que mais de 86% da população trazia a cultura como essencial para a sua vida, né, e mais de 86% da população entendia que a cultura deveria ser prioridade nos investimentos da gestão pública. Quais foram os aprendizados que ficaram desse processo aí de repasse aos municípios? Acredito que o primeiro aprendizado é essa lógica federativa que a cultura está inaugurando.
Nós temos isso, né, na saúde, com o nosso SUS, nós temos isso na assistência social, com o nosso SUAS, nós temos isso na educação, né, compreendendo essa divisão de responsabilidades, por exemplo, da União com o ensino superior, né, do Estado, né, com o ensino médio, do município com o ensino fundamental. E a cultura está inaugurando essa lógica federativa, né, esse fortalecimento em 2024, durante a 4ª Conferência Nacional da Cultura, que tinha o tema Democracia e Direito à Cultura, também foi aprovado no Senado o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, também que era um desafio, né, de décadas, e agora essa organização está acontecendo. O Ministério da Cultura vai inaugurar uma comissão tripartite, né, que é um espaço de pactuação entre União, Estados e municípios, através das suas representações. Então, esse pacto federativo, né, pela institucionalização do Sistema Nacional da Cultura. Acho que isso é um dos momentos mais importantes que a gente vive e que vai ser essencial para que nunca mais tenhamos retrocessos, né, com o Ministério da Cultura extinto ou com recursos e essa parceria atacada. A outra questão importante é o centro da cultura nos projetos da gestão pública, né? Hoje em dia, uma Secretaria de Cultura, ela precisa ser um órgão gestor, que a gente chama, né, o órgão gestor da cultura, fortalecido, né? Porto Alegre mesmo, uma capital, e daí nossa secretária Liliana Cardoso, com quem a gente tem tido um diálogo importante, e a sua estrutura de recursos humanos, uma capital que recebe mais de 9 milhões somente do governo federal, né, para executar através de projetos, editais, bolsas, ações importantes na área da cultura, além de outros recursos que capta do Estado. Bom, somente a Lei Rouanet, né, em projetos aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, são mais de 260 milhões. Né, são mais de 600 projetos em execução. O Rio Grande do Sul passou a ser o 2º estado com o maior número de projetos em execuções pela Lei Rouanet do nosso país. Né? Então, as prefeituras, elas estão vivendo esse novo momento e sentem a necessidade de qualificar. Assim como o Ministério da Cultura, o próprio governo federal realizou agora o nosso CNU, concurso público, né, tá trazendo novos servidores para fortalecer a pasta. Acredito que isso também é uma tendência no nosso país, né, dos estados e municípios compreenderem que agora uma Secretaria da Cultura tem que ser uma secretaria forte, qualificada, com servidores e servidoras, porque tem muito trabalho e a população que está com seu direito à cultura assegurado, tenho certeza que vai reivindicar. Cada vez mais vai aparecer, assim como na pesquisa Cultura nas Capitais, que o povo quer ter direito à cultura. Vou pegar um gancho ali que tu falou da Lei Rouanet. Ela é uma lei que acontece já faz alguns anos, né? O que foi aprimorado, né, no governo Lula sobre a Lei Rouanet? Primeira ação do governo Lula, né, de fortalecimento da Lei Rouanet, foi trazer essa sua valorização institucional. Né? A gente viveu momentos em que a Lei Rouanet foi centro da narrativa de ataques ao setor cultural. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende um pouco esse objetivo. Durante o encontro das culturas periféricas do nosso Comitê de Cultura, teve 2 falas que me chamaram muito a atenção, né, que foi das meninas do slam, tanto da La Gringa quanto da nossa Poeta Desperta, que estão ganhando aí campeonatos por Brasil afora, né, no slam, na poesia falada. Elas trouxeram. A cultura me fortaleceu, né, fortaleceu minha autoestima, me fez me compreender como cidadã. E a minha arte mudou a minha vida e mudou a vida das pessoas. Então, por isso que a cultura também é comumente atacada pelo seu processo fundamental na emancipação das pessoas, na autoestima, na identidade, né, nessa sua atuação coletiva. Então, a Lei Rouanet é profundamente atacada, teve toda uma campanha de valorização institucional. Hoje em dia, no selo da Lei Rouanet está escrito Lei Rouanet, né? Lei de Incentivo à Cultura, que é a lei federal, mas Lei Rouanet, compreendendo uma lei que possibilita a Feira do Livro em Porto Alegre, possibilita o Festival de Cinema de Gramado, possibilita o Musicanto lá em Santa Rosa, possibilita tantos festivais da música nativista, da nossa cultura, de tantas diversidades, tão importante para a geração de emprego e renda. Cada R$1 retorna o dobro, né, para os cofres públicos. Então, a Lei Rouanet foi feito esse trabalho de valorização dessa política pública de fomento indireto. A outra foi aumentar
o teto, né, de possibilidade de isenção fiscal em parceria com as empresas. Hoje em dia nós temos aí acima de 3 bilhões, né, que estão sendo revertidos em projetos em geração de emprego e renda, né, em garantia dos direitos culturais por todo o país. A outra questão importante foi esse trabalho invertendo um pouco a lógica da Lei Rouanet e trazendo propostas de editais com o objetivo de desconcentrar os recursos e o acesso também em regiões que não tinham grande acesso à Lei Rouanet, como o Centro-Oeste, como o Norte. Então foi feita a Rouanet das periferias, a Rouanet do Nordeste, agora recentemente. Foi trabalhado também a Rouanet Norte. Durante as enchentes foi feita uma articulação importante que foi a Rouanet emergencial, que investiu aí mais de 38 milhões em cerca de 47 projetos. Entre eles temos a nossa biblioteca pública, o Margues, né, e outros projetos da população, né, tem a Vozes da Aldeia, que está trabalhando as comunidades indígenas em Eldorado, assim como turnês de grupos como a Terreira da Tribo. Então, uma ação importante que foi a Rouanet emergencial. Fizemos até, nessa semana que se passou, uma atividade com o nosso secretário Newton Menezes, com o setor empresarial do Rio Grande do Sul, né, trabalhando também dúvidas, medos, né, para trazer a segurança para o empresário da importância de se investir e do retorno dos investimentos nessa legislação. Então, acredito que a Lei Rouanet vive um dos seus melhores momentos. A gente circula a nossa cidade, a gente circula o nosso estado. Santander Cultural está fazendo um festival de arte, Lei Rouanet. Né? Nós estamos recebendo o Sul em Dança, que está trabalhando uma série de projetos na área da dança, Lei Rouanet. A gente vai no interior do Rio Grande do Sul e vê os projetos fluindo. Então, a Lei Rouanet, muito importante para o nosso estado. E esse número do Rio Grande do Sul, seu segundo estado com o maior número de projetos em execução, é um número muito importante. Ele é o 4º estado com maior captação. Então, quer dizer que são mais de 260 milhões, né, já captados pelo estado, mas que estão fruindo em maior número de projetos, até compreendendo uma lógica maior de desconcentração. Queremos avançar, né, ainda nesse trabalho, por isso que fizemos essa reunião com o secretário Newton Menezes, em parceria com o Comitê de Economia Criativa da Fiergs, com o Instituto Caldeira, com a Assembleia Legislativa, com a Secretaria de Estado, para a gente seguir garantindo, né, a Lei Rouanet, fomentando projetos tão importantes aqui no Rio Grande do Sul. Existem novas iniciativas ou editais previstos para 2025? Com certeza. Agora, a própria Lei Rouanet, para citar que eu não citei, está também com um edital da Lei Rouanet para festivais de audiovisual, né? Porque ela trouxe um pouco essa lógica também das linguagens. Então, está aberto nesse momento para festivais de audiovisual. Nós somos um estado das feiras do livro, mas nós somos também um estado de festivais de audiovisual, até porque o Festival de Cinema de Gramado, mas nós temos agora festivais de cinema de Garibaldi, Festival de Cinema de Jaguarão, que vai acontecer, que teve inscrições de toda a América Latina. Tem Festival de Cinema de Garibaldi, de Cachoeira do Sul, Festival de Cinema de Três Passos. Então, somos também, né, o estado dos festivais de cinema, tão importantes. Nós temos os editais da Política Nacional Aldir Blanc, abertos através da Secretaria Estadual de Cultura. Nosso secretário executivo, Márcio Tavares, esteve, né? O Porto Alegre Oficial fez uma ótima cobertura, queria agradecer dessa oportunidade importante. São diversas linhas na área da economia criativa, tem para reformas de espaços, através de um programa que o Ministério da Cultura trouxe, que é o Infracultura, reformas de espaços de equipamentos culturais gestados pela sociedade civil, tem para pesquisas, para redes, para territórios criativos, tem para as linguagens, né, tanto para literatura, culturas populares, música. E ainda nesses editais de 55 milhões da Política Nacional Aldir Blanc, não temos o audiovisual, porque agora, ainda no final do ano, teremos o edital dos arranjos regionais, né, para a nossa produção audiovisual aqui do estado do Rio Grande do Sul. São oportunidades que o estado coloca um recurso, o Ministério da Cultura coloca vezes 4.
né? Então, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou seu projeto, assim como Porto Alegre e Novo Hamburgo. Saiu até o resultado preliminar, todos os 3 classificados. Então, teremos ainda boas oportunidades na área do audiovisual, ainda em 2025, início de 2026. No dia 24 de novembro, inicia os repasses para os municípios da Política Nacional Aldir Blanc. Então, 100% dos municípios gaúchos, né, iniciando, né, esses repasses, esses recebimentos dos recursos do governo federal. Então, 2025 e início de 2026 vai ser uma verdadeira profusão de oportunidades importantes para o setor cultural. E como é que o escritório ele apoia gestores culturais e produtores que ainda têm dificuldades de acessar os recursos públicos? O escritório trouxe um projeto importante nessa área da formação que se chamou Circuito de Formação da Política Nacional Aldir Blanc, realizado em parceria com a FAMURS, com o CODIC, com o Comitê de Cultura, com os nossos agentes territoriais, com a Assembleia Legislativa. Ao longo aí do processo de adesão, fizemos mais de 22 atividades, com participação de mais de 1.000 pessoas, também na área da Política Nacional de Cultura Viva, que nem falamos tanto, mas que é a política, né, que está aí fomentando os nossos pontos de cultura, essas entidades e coletivos de base comunitária, fazendo essa massagem, né, nos diversos pontos historicamente invisibilizados do nosso país, como diria, né, o Gilberto Gil, nosso doim antropológico. Então, essa questão da formação, nós fizemos muito durante o processo de adesão e de execução dos recursos. Agora estamos preparando aí uma nova rodada, em parceria também com a Diretoria de Assistência Técnica aos Estados e Municípios, que também é uma nova diretoria dessa gestão da ministra Margarete Menezes, ligada também à nossa Secretaria de Articulação Federativa dos Comitês de Cultura. Vamos inaugurar uma nova rodada de formações importantes e o Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul também executa aí um calendário de ações na formação da sociedade civil, assim como os nossos agentes territoriais. O escritório ele trabalha muito com essa formação para a gestão pública e em parceria com o comitê e com os agentes territoriais a formação para a comunidade cultural. No dia 25 de novembro, vamos ter uma formação online, né, sobre execução do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc para a região sul. Já deixo aí o salve à data para todos os gestores e gestoras que vão acompanhar essa cobertura. Mais do que financiamento, a cultura ela também movimenta a economia, né? Então, qual é que é o papel da economia criativa dentro das políticas do Ministério? A cultura, né, tem essas 3 dimensões que estão no nosso Plano Nacional de Cultura, que agora também, em novembro, está cheio de novidades, ainda bem que vocês me convidaram. Em novembro, né, teremos esse envio, né, de um novo Plano Nacional da Cultura, plano aí que prevê as metas e diretrizes para os próximos 10 anos. Então, no plano temos 3 eixos, né? O eixo simbólico, cidadão e econômico, entendendo a cultura como essencial, né, na diversificação econômica, na geração de emprego e renda. O Ministério da Cultura, ele recentemente recriou a sua Secretaria de Economia Criativa, né, com a secretária Cláudia Leitão, que é uma professora, né, doutora na área, reconhecidíssima, esteve também na gestão da presidenta Dilma, né, trabalhando essa pauta da economia criativa. Então, o objetivo é consolidar um programa nacional de economia criativa. Nós recebemos a professora Cláudia numa atividade em parceria com a Assembleia, que está com o tema esse ano, com o presidente Pepe Vargas, né, de crescimento sustentável, Pacto, né, 25 pelo crescimento sustentável. E desde ali a gente vem dialogando para garantir a cultura, né, nesses debates. Fizemos uma atividade com o secretário executivo, Márcio Tavares, com a secretária Cláudia Leitão. Recentemente estivemos na FEVALE, também as universidades, tanto a FEVALE, Unicinos, Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul, que tem um observatório da economia criativa, estudam esses impactos, né? Precisamos avançar aí nos dados.
Tem um dado importante da Fundação Getúlio Vargas, que trouxe a cada R$1 investido na Lei Paulo Gustavo, retornou R$6 aos cofres públicos do Rio de Janeiro. Temos dados também importantes, tanto da pesquisa da URGS, em parceria com o Itaú Cultural, né, que traz que 3,11% do PIB do nosso país é movimentado pelas atividades culturais e criativas. Esse dado dos 410 mil empregos no estado do Rio Grande do Sul. Esse dado importante que que tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, as atividades criativas elas movimentam mais economia que a indústria farmacêutica, que a indústria automobilística, que se aproximam da construção civil. E a gente precisa entender, e está aí trazendo um pouco dentro da lógica da própria Lei Rouanet, que todos esses segmentos da economia importantes, né, também igualmente importantes, eles têm incentivos fiscais, eles têm incentivos para o empreendedor, eles têm políticas públicas que ajudam esse segmento da economia a se estruturar, a gerar mais oportunidades, a atrair investimentos. Então, quando a gente diz que a cultura é um setor estratégico para a geração de emprego e renda, se a gente pensar quantas pessoas estão envolvidas na Feira do Livro. Não só livreiros e livreiras, escritores e escritoras, artistas, mas também os editores e editoras, né? Um segmento aí de empreendimentos, mas também o setor de montagens, transportes, trabalhadores da construção civil. Então, o investimento da cultura não beneficia até nem somente a cultura, mas outros segmentos, hoteleiros. Então, é um impacto incrível na nossa economia e é uma política pública que precisa estar ali como prioridade, né, no nosso projeto de desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda. O Rio Grande do Sul tem uma identidade cultural muito forte, né, que a gente conhece bem. Como é que a gente pode equilibrar assim, a tradição e a inovação nas políticas públicas? Isso é boa. Já diria, né, o nosso Ailton Krenak que o futuro é ancestral. Né? É importante a criatividade, a inteligência coletiva e a inovação, mas é importante celebrar e beber da fonte, né, das nossas comunidades tradicionais, da nossa ancestralidade, desses saberes da cultura popular tão importantes que, em especial, por exemplo, nos ensinam tanto na nossa relação com o meio ambiente, né, com a sustentabilidade, com os rios, com as águas, dessa perspectiva solidária, de comunidade. Então, acho que o estado do Rio Grande do Sul ele é muito diverso e tem tanto esses saberes tradicionais cravados na nossa identidade, seja pelas comunidades tradicionais, seja pela população negra, que tem um impacto tão importante na cultura gaúcha, seja pela população indígena, pelos povos indígenas diversos aqui no Rio Grande do Sul, que nos ensinam tanto, né, nessa relação com a terra, seja pela nossa cultura nativista, cultura do campo, das lidas campeiras, né, que tem também uma tecnologia ancestral. E nós somos um estado da inovação. Porto Alegre é uma cidade da inovação, da criatividade e que une esses saberes. E acredito que a gente vai ter que sair só um pouco dessa lógica, né, de entender a sociedade como consumidores, e entendo que é isso que a gente precisa e que o propósito do escritório, dos comitês de cultura traz para a população. A gente sai um pouco dessa lógica de simples consumidores, que muitas vezes nos traz um vazio existencial ou, né, uma falta de sentido, e nos colocar nessa lógica de cidadão. Né? O Ailton Krenak traz esse desafio de nos colocar nessa lógica de cidadão, né? De produtores de sentido, de produtores de mudanças no mundo, né? Que atuam em coletivo e que trazem possibilidades de novas legislações, assim como a cultura se insurgiu durante a pandemia e toda a sua inteligência coletiva foi estratégica para criar essas novas políticas públicas que estão mudando os paradigmas. Então, às vezes, quando a gente vai no território e diz, o pessoal diz, não adianta atuar, né, na política, e não digo na política partidária, mas digo na política assim como agentes de cidadania, né, não muda nada. Mas se não tivesse a cultura e os trabalhadores e trabalhadoras da cultura se unido durante a pandemia e sugerido uma série de ações,
e num tempo recente, né, essa mudança transformando a vida das pessoas com essas políticas públicas, né, nós talvez estaríamos ainda num lugar muito pior. Então, nos enxergarmos como cidadãos, produtores de sentido e protagonistas da mudança que a gente quer no mundo, eu acho que é um dos principais caminhos que a gente precisa seguir. A população, ela, vamos dizer que 4 vezes, 5 vezes ao ano, ela aproveita muito o carnaval. O carnaval também é uma forma de cultura? O carnaval é um dos principais legados da cultura do nosso país para o mundo. Né? É uma tecnologia das nossas comunidades, é uma forma de se expressar, de se viver, de celebrar a cultura e a diversidade brasileira. É um ecossistema de geração de emprego e renda muito potente, né? Porto Alegre, né, com as suas escolas de samba, com os seus espaços, toda a nossa região metropolitana, inclusive dados, né, que foram divulgados na Fena Samba, trouxeram que o Rio Grande do Sul é um dos estados com o maior número de carnavais de escola de samba do nosso país. Então, o carnaval, né, é cultura gaúcha, né, é cultura popular, e tenho certeza que quanto mais fortalecido, mais ganha o povo gaúcho. Eu pude participar aí dos últimos anos do Carnaval e quero muito curtir e ainda conhecer mais o Carnaval de Uruguaiana, de Cruz Alta, né, de outras cidades importantes, o Carnaval de rua, de blocos, como o Carnaval de Jaguarão, o Carnaval de Pelotas. Então a gente tem cidades incríveis produzindo Carnaval, um ecossistema muito importante para a qualidade de vida de todos nós. E dizer, né, que o Carnaval é sim cultura gaúcha e é uma manifestação cultural da maior importância, um patrimônio imaterial e que tem que ter todo o acesso às políticas públicas e à valorização. Como é que a cultura pode dialogar com o turismo, a educação e o desenvolvimento regional? Então, a cultura, ela tem todas essas transversalidades importantes. Quando a gente fala de saúde, a gente está trazendo que a cultura, conforme pesquisa do Itaú Cultural, mais de 60% da população brasileira falou que a cultura melhora a sua saúde mental, que o acesso a poder ir numa sala de teatro, numa sala de cinema, poder ver uma série, poder escutar uma música, tem a sua saúde mental qualificada, melhorada. E quando a gente entende que talvez a saúde mental seja uma das principais crises, né, na área da saúde, a cultura vem com esse acesso tão importante, né, em garantir a qualidade de vida. Quando a gente fala em turismo, né, o que faz uma pessoa buscar um destino? Né? É só a gente ver, por exemplo, o exemplo de Gramado, que é um dos principais destinos do Brasil, da América Latina, uma cidade que criou uma autarquia como a Gramado Tour, né, para trazer e qualificar as suas atividades culturais, o seu calendário de eventos, entendendo que o cidadão, né, o brasileiro ou a pessoa do mundo, né, vai ao município e quer garantir o acesso e as visitas às suas belezas naturais e também a toda a sua cultura, toda a identidade, as atividades culturais que o município tem a oferecer. Então, todos os municípios que se voltam também para a economia criativa, né, se voltam para a área da cultura, entendendo-se como polos regionais da área da cultura, tem esse objetivo também na área do turismo, né? Até muitas secretarias do interior do Rio Grande do Sul são cultura e turismo, né? Entendendo esse caminho de irmandade. No desenvolvimento regional é isso, né? É a cultura gerando emprego e renda. Às vezes a gente tem regiões do Rio Grande do Sul que precisam compreender diversificações dos setores econômicos, outros eixos, né? Entendendo às vezes a dificuldade de alguns setores da indústria, né? Ou precisa diversificar além do setor do agro, que é um setor importante no nosso estado, mas a economia criativa, as atividades culturais, elas criam essas novas possibilidades, né, de uma economia mais sustentável, mais limpa, que gera emprego e renda,
Então, tenho certeza que aquela região que aposta na cultura, e a gente sempre traz números regionais muito importantes. A região metropolitana, só pela Aldir Blanc, nos próximos 4 anos, são mais de 190 milhões. É uma região que pode compreender esse ecossistema regional e trabalhar a cultura com as suas transversalidades para gerar emprego e renda e fomentar o seu desenvolvimento sustentável. Mari, muito obrigado pela tua presença, né? A princípio, eu queria que tu deixasse um recado para os nossos seguidores do Porto Alegre Oficial, referente a toda a intenção cultural que tem o governo aqui no Rio Grande do Sul. Então, queria deixar aí para os seguidores desse canal tão importante, Porto Alegre Oficial, um abraço da nossa ministra Margarete Menezes, do secretário executivo Márcio Tavares, dizia do compromisso do Ministério da Cultura com a diversidade da cultura gaúcha, também com os gaúchos e gaúchas que vão ter os seus direitos à cultura garantidos, dizer que para nosso presidente Lula a cultura é um eixo central do desenvolvimento sustentável e equitativo do nosso país, é o Ministério da Cultura ao lado do povo gaúcho, ao lado do povo brasileiro, e que a gente possa seguir fruindo a nossa diversidade da cultura do Rio Grande do Sul por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Nós somos o @Porto Alegre Oficial, estamos aqui na Feira do Livro, no FeiraCast, trazendo personalidades da política, do esporte, do entretenimento, cultura, para que você tenha um pouco mais de conhecimento do que acontece na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Forte abraço, uma boa semana a todos. Forte abraço.